A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui em Lages há mais de 100 anos e como igreja organizada há 67 anos. É uma alegria compartilhar da Palavra de Deus com você, levarmos a Palavra de Deus até você. Eu quero orar com você e quero que você acompanhe comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento onde vamos estar juntos, conversando, pensando, buscando a Ti, vivendo, Senhor Deus, para Ti. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo esse programa, que as pessoas, Senhor Deus, possam refletir sobre o que está falando, que elas sintam o Teu toque na Tua vida, Pai Santo, na vida delas, Senhor Deus. E que o Senhor use esse Teu servo para falar sobre isso. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Aonde fica a Igreja Presbiteriana de Lages? A Igreja Presbiteriana de Lages fica no centro, na Rua Fausto de Souza, número 353, ao lado do Cieja e em frente do Que Era o Café. É um prédio antigo, histórico. Você é convidado para nos visitar. Que horário, que dias que você pode nos visitar? Nós temos atividades quase todos os dias, mas as atividades principais são aos domingos. Às 9 horas da manhã um culto, às 10 horas da manhã a escola dominical e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você pense comigo. Você já passou por alguns momentos tristes na sua vida, que você pareceu que esses momentos pareciam para você que você estava abandonado? Eu creio que sim. Eu creio que todos nós já passamos por momentos muito tristes, de muita angústia, de muita solidão, onde eu e você nos sentimos sozinhos e onde a gente pensa que tudo está acabado, que não há mais solução e que a única coisa que pode acontecer agora é a morte. Eu queria dizer para você que nós podemos encontrar Deus e Deus pode estar cuidando da gente mesmo nesses momentos. Eu queria ler com você 2 versículos que estão em Gênesis 39, dos versículos 20 ao 21. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Nós vamos entender primeiro quem é esse José, né? José é um dos filhos de Jacó, é o segundo mais novo de Jacó. De uma família de 12 filhos, ele era o 11º. E ele era um filho muito querido por eles, porque ele era o primeiro filho de Raquel, a esposa mais amada de Jacó. Jacó, Deus permitiu com que ele fizesse alguma coisa que depois Deus não permitiu mais que os homens fizessem. Jacó tinha 2 esposas e depois tomou mais 2 concubinas. Isso é errado. Depois nós vemos no Novo Testamento que Deus fala que cada um deve ter a sua própria esposa, uma só esposa. Mas Jacó tinha várias esposas e teve vários filhos. Por ser o primogênito de Raquel, José sempre foi muito querido. Vou brincar aqui com você. José foi o filho querido do papai. Por que do papai? Porque na segunda gravidez de Raquel, ela morreu no parto. E Jacó teve que cuidar de Benjamim. José tinha de tudo.
Jacó dava para ele roupas mais finas, roupas mais bonitas, e Deus deu a capacidade para José até de ter sonhos e de interpretar esses sonhos. Ele era um profeta, ele era um vidente. Apesar de eu não gostar muito desse termo vidente, porque hoje em dia é usado para outras coisas e não para interpretar segundo o que Deus colocou. E os irmãos de José tinham muitos ciúmes dele. Tanto ciúmes que quando ele era um adolescente, o prenderam, tiraram sua roupa, bateram nele, jogaram ele num poço e queriam matá-lo. Seu irmão Rubem não deixou com que isso acontecesse. Rubens não deixou com que José fosse morto. Mas ele deixou com que José fosse vendido como escravo para uma outra nação. Naquele momento estavam passando ali mercadores e eles venderam seu irmão como se fosse um escravo. Mataram um animal, sujaram as vestes de José com o sangue daquele animal e chegaram para Jacó e falaram: teu filho é morto. Jacó chorou muito, ficou muito triste e José foi viver a vida como escravo. Foi até o Egito. Lá no Egito foi comprado por um homem, por um general chamado Potifar. Um homem bom, um homem íntegro, que deixou com que José fosse um serviçal da sua casa. E fez com que, percebeu que durante o tempo que José serviu na sua casa, ele era um homem que merecia confiança. Mesmo estando como escravo, José se sobressaía. José era um bom funcionário, era um bom escravo. Com isso, ele ficou como o chefe da casa, como aquele que gerenciava toda a casa e administrava toda a casa. Veja só, José ainda estava na situação de escravo, mas a sua situação estava melhorando dia a dia. Naquela época, os generais se casavam com moças adolescentes e a mulher de Potifar se apaixonou por José, porque a Bíblia fala que José era muito formoso. É difícil a gente traduzir essa palavra para nós hoje, mas José era um bonitão, era um galã. E a mulher de Potifar se apaixona por ele. E ela quer ter relações sexuais com José. Mas José fala assim: não. O meu senhor, o teu marido, me colocou como gerente da casa, mas você é mulher dele. Eu não posso tocar em você. E depois ele falou: eu faria tal coisa contra Deus, pecaria de tal forma contra Deus. E ele fala assim: eu vou servir a Deus. Essa mulher toma uma das roupas de José, arranca de José a roupa e leva para Potifar e fala assim: olha, o teu servo, o teu escravo tentou ter relações comigo. Potifar o pega e o leva para a prisão. É isso que está acontecendo aqui. Agora imagine você já sendo traído pelos seus irmãos, você trabalhando como escravo e vivendo como escravo, as coisas começam a melhorar e de repente pioram de vez. E de repente você se sente no fundo do poço e você vai parar lá na prisão. Ele já tinha ficado num poço, num buraco, e agora ele vai para uma prisão, para um cárcere, para um castelo, para um lugar onde que estavam os piores prisioneiros que existiam, os piores bandidos que existiam. Mas eles porque tinham cometido, José não tinha feito nada de errado. Mas o Potifar, o senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Eu fico imaginando nesse primeiro momento de José,
como foi difícil. E como a dor que ele sentia, e até mesmo a mágoa que ele sentia, foi muito grande. Porque ali ele não podia fazer nada, a não ser ficar entre as quatro paredes. Às vezes, provavelmente, no início ele ficou com cadeias, com algemas nos braços, com algemas nos pés, e ficou ali preso. O máximo que soltava era para ele comer. Agora imagine a situação de ficar assim uma pessoa que não fez nada de errado. Uma pessoa que não tinha cometido crime algum. Uma pessoa que não tinha cometido falta para ser punido da forma que estava sendo. José certamente estava entristecido. José certamente estava magoado. José certamente estava desgostoso com a vida. José certamente se sentia solitário. Mas nesse momento Deus encontrou a José. É interessante você parar e pensar que nos piores momentos da vida, e aqui eu quero já trazer para a nossa vida, que nos piores momentos da nossa vida, Deus vem ao nosso encontro. Às vezes a gente fala assim, não, eu busquei a Deus e Deus ouviu a minha oração. Eu queria dizer para você que Deus te ama de um jeito tão especial, que Deus é quem vai ao nosso encontro. Foi assim que ele fez com Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Deus enviou seu Filho, que é da sua mesma natureza, que é da sua mesma essência, que através de Jesus a gente consegue ver a Deus. Ele mandou para vir em nosso socorro, para vir em socorro das pessoas que estavam perdidas. A Bíblia fala ainda mais daqueles que eram seus inimigos, mas Deus mandou Jesus Cristo para vir por nós. E Deus foi até José. Deus foi até José. E diz o versículo 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Deus estava junto com José e demonstrou a sua bondade. Não sei se você já parou para pensar e para refletir, mas se uma pessoa é boa, tudo aquilo que ela faz vai ser bom. Se uma pessoa é uma pessoa que busca o bem, tudo aquilo que ela faz vai demonstrar que ela busca o bem. Jesus Cristo fala que nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Sendo bem literal, Jesus Cristo fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se nós que somos homens fazemos assim, Deus também faz isso. Todos os atos de Deus demonstram bondade e benignidade, mesmo quando a gente não consegue entender muito bem. Essa semana, um pastor presbiteriano, já com seus 70 anos, conhecido no meio evangélico brasileiro, grande expositor, professor de seminário, teve um AVC e foi socorrido logo. E a filha dele postou dizendo assim, postou a foto do pai internado no leito e disse assim, se vocês estão vendo essa foto sorridente, isso é prova da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, porque o meu pai acabou de ter um AVC, mas a região que foi afetada, é uma região só que mexe com a parte motora,
que logo, logo ele consegue recuperar. Ele ainda continua falando, ele ainda continua raciocinando, ele ainda pode ensinar e pregar. E Deus é tão bom que eu sou médico, eu sou neurologista, e vou poder ajudar meu pai a se recuperar. A bondade de Deus se reflete quando Deus vem em nosso socorro, mesmo quando a gente está nas piores situações. Mesmo quando a gente se encontra nos piores momentos. Eu me lembro de estar passando por uma crise financeira e precisava pagar uma conta. Era dia 28. E eu precisava pagar uma conta. Eu ia receber dia 30. Eu não sabia para quem pedir. E um amigo meu chegou e falou assim: toma aqui o dinheiro. Eu tenho certeza que aquela pessoa que me ajudou foi enviada de Deus. E José, na situação que ele estava, ele percebeu a bondade de Deus, os atos benignos de Deus buscando o seu bem, quando o carcereiro, aquele que iria cuidar dele, que poderia colocá-lo no pior lugar, o carcereiro simpatizou-se com ele e cuidou dele e viu que ele era inocente. Deus cuidando de nós. Deus vem ao nosso socorro e cuida de nós. Eu não sei como você está hoje, ou se você está no fundo do poço, ou se você acabou de passar por um momento desses de solidão, de angústia, que se sentiu desamparado. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Eu quero dizer para você que Deus está contigo. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Eu quero dizer que, por mais que a tristeza possa estar presente na sua vida agora, Deus está cuidando de você. José não foi lá e fez um conchavo com um carcereiro. A gente vê que não é isso que acontece. O carcereiro percebeu que José era um homem de confiança. O carcereiro lembrou e soube de como que José administrou a casa de Potifar e as coisas que Potifar tinha. E falou: esse rapaz é um rapaz de confiança. E o versículo 22 vai dizer: e o carcereiro deu a chave da carceragem na mão de José. Veja só o cuidado de Deus com aquele menino, com aquele jovem, com aquele rapaz. Deus trouxe livramento através de um carcereiro, da pessoa que poderia maltratá-lo, da pessoa que poderia magoá-lo, da pessoa que poderia derrubá-lo. Mas Deus fez isso com ele. Eu quero dizer para você hoje que Deus pode trazer para você livramento, que Deus pode te trazer esperança, que Deus está com você hoje. Talvez, se você está passando por uma doença muito grave, talvez Deus não te dê a cura agora. Mas certamente Deus pode te dar vida eterna e uma esperança que vai muito mais do que dessa vida. Talvez, se for um problema familiar, o problema não seja resolvido agora, nesse momento. Mas Deus pode transformar a sua família. Deus pode transformar os seus filhos. Deus pode transformar até o seu casamento e refazê-lo novamente. Talvez o teu problema seja financeiro.
E você tem que fazer aí uma reengenharia financeira. Nome bonito, né, gente? Nada mais é do que cortar gastos. Mas Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode fazer com que abunde ainda mais o teu dinheiro. Deus está conosco. Deus está com você. De hoje em diante, eu quero te fazer um convite para você. Que nos momentos que você se sentisse sozinho, não fale assim, não tenho mais esperança. Eu quero que você, que está assistindo agora esse programa, creia em Deus. E creia que Jesus Cristo tem poder para salvar até a sua alma. E não somente resolver os problemas que você está passando. Eu quero te convidar para você entregar a sua vida a Deus. O salmista fala, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confie nele. E o Senhor cuidará de você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra fala conosco, Senhor Deus. E nós vemos o exemplo, Pai, de José. Um jovem que poderia ficar amargurado, que poderia reclamar da vida, que poderia querer destruir tantas pessoas. Mas o Senhor cuidou dele e cuidou do coração dele, Pai. O Senhor cuidou do problema pelo qual ele passava, Pai. E agora, Senhor Deus, ele pode te buscar, pode te servir, e o Senhor agiu com bondade e benignidade com ele, Pai. E fez com que o carcereiro simpatizasse com ele. Senhor Deus, que o Senhor seja misericordioso, Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor não refaze-nos, Pai Santo. E que se alguma pessoa passando por um problema agora, que está se sentindo sozinho e sem esperança, que ele coloque a sua confiança em Ti, Pai. Que se ainda não crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, que venha crer. E antes de tudo, Pai, que ele possa perceber e sentir a Tua boa mão com ele, Pai Santo. Faz isso, Senhor Deus. Te imploramos que o Senhor cuide das famílias que estão assistindo, das pessoas que estão assistindo. Que o Senhor, Pai Santo, abençoe também a nossa cidade. Que nós escolhamos governantes agora, segundo que temam a Ti, que entendam que precisam servir a Ti, Pai Santo, antes de tudo. E que eu e meus irmãos, Pai Santo, possamos, Senhor Deus, viver uma vida diferente aqui nessa cidade, Pai. Uma cidade onde tenha cuidado um com o outro, que tenha educação, que tenha saúde, que haja mais empregos, uma cidade que haja crescimento. Mesma coisa pedimos para o nosso estado e para o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, às 9 horas da manhã, culto, 10 horas da manhã, escola dominical, 19 horas, o culto da noite. Será uma alegria vê-lo lá e te receber. E quero convidar você para continuar com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho
bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor,